Salve Maria, meus irmãos, minhas irmãs, bendito seja Deus, que está nos dando a graça, a oportunidade de estarmos mais próximos dele, junto com Nossa Senhora. É a Virgem Maria, é a Mãe de Deus, que nos coloca no seu colo e nos leva diante do trono da graça, diante do Cristo vivo, diante do Cristo ressuscitado. Que bom que você permanece, que bom que você está fiel, que bom que você não vai desistir, hã? Porque às vezes bate essas sugestões, né? Sugestões do mal, sugestões que estão dentro de nós. Para quê? O que vale a pena? Ainda mais mediante essas meditações que estão nos levando a uma conversão, né? Falar sobre morte, falar sobre o juízo final e hoje falar sobre o inferno. É momento da gente rever a nossa vida, recalcular a rota. Eu posso afirmar para vocês que esses dias, esses 12 dias, estão sendo dias de quê? Recalcular a rota. Com quem? Com Maria. Ela que trouxe a nova rota para nós. Eva pegou um desvio, né? Se a gente fosse olhar na questão do GPS, né? Eva foi a mulher perfeita. Deus colocou nela a máxima perfeição. Ela fez um desvio. Mas quem depois tomou as rédeas do ser, da essência, da existência, foi Nossa Senhora. Por isso é tão importante a gente entender que dentro da nossa consagração, é sempre importante a gente fazer a recalculação da rota. Ligar o nosso GPS. Quem que é o nosso GPS, gente? O Espírito Santo. Ligar o Espírito Santo. Dar esse comando para ele. Recalcular a rota. Fazer bons exames de consciência é recalcular a rota. Fazer uma boa confissão, recalcular a rota. Manter uma vida de oração constante. Oxe, isso daí é recalcular a rota. Comungar, adorar Jesus, é recalcular a rota. Aprendamos com Maria esses atos e damos a Deus o nosso coração. Amém? Vamos para o nosso 10º dia? Todo mundo preparado? Já colocou aí a Virgem Maria no seu altar? Amém. Vamos seguindo firme e confiantes na Imaculada. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a presença do Espírito Santo sobre nós. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois o doador dos 7 dons e sois o poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriquecei a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. É verdade. Ei, Espírito Santo, fica conosco. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus, Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que, no mesmo Espírito, conheçamos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos saudar ela? A Virgem Maria? Oh, coisa mais linda, hein? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul do céu. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá-nos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostras seres mãe, faze a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura,
um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Vamos para o nosso 10º dia, página 72, meditação, inferno. Preparação. Para 2 grandes caminhos, terrivelmente definitivos, abre a augusta porta do juízo. A meditação sobre o inferno me encherá de salutar horror ao pecado e ao espírito do mundo, para confirmar-me na eleição da divina sabedoria e da escravidão de amor a Maria. Naquele lugar de tormentos, o grande tormento é a perda de Deus e do amor de Maria. Sangue de Jesus, livra-nós tudo disso. Meditar seriamente sobre o inferno é o meio seguro de o evitar. Então pega o teu caderno, pega a tua caneta, eu vou dar um tempinho para você ir lá pegar. Pega, nós vamos anotar tudo. Para quê? Para que isso ajude a entrar na sua cabeça, para entrar no seu coração. O que você precisa fazer a partir de hoje para não perder a Deus e nem perder o amor de Maria. Amém? Meditação. Prelúdios. O abismo infernal abre-se entre meus pés trêmulos. Maria me estende solicitamente as mãos para me reter. Segundo, Rainha dos céus e da terra, que alcançais estender vosso onipotente domínio até as regiões da morte eterna. Penetrai-me de temor e de terror ante o castigo terrível com que Deus deixa que se punam os escravos do egoísmo e do mundo. Primeiro ponto. As penas dos sentidos. Muitas pessoas perderam os sentidos e mesmo morreram de espanto à vista de coisas horrorosas, ou apenas com a imaginação ou receio delas. Que há de ser, pois da visão dos tormentos do inferno e da presença nefanda do demônio, cuja suprema beleza, a ira justiceira de Deus, transmudou em hedionda disformidade? E ouvir os prantos, os clamores e rugidos, as blasfêmias dos condenados, as lamentações sem remédio, os gritos de desespero, os estertores de agonia, e a morte jamais virá a terminar. E o cheiro infecto de tantas podridões, o gosto amaríssimo das coisas mais imundas, o tormento a espircaçar todos os membros do corpo, a sede, o fogo, as trevas, a imobilidade, todas as legiões de demônios, as injúrias dos cúmplices, agora herdeiros do mesmo desespero, a eternidade dos tormentos, sim, a eternidade. Segundo ponto, as aflições interiores. Se ainda neste mundo a imaginação só acrescentar os sofrimentos, duplicá-los, mesmo que será no inferno, onde todo o terror que nele conceber estará justificado de sobejo pela mais espantosa realidade? E a memória, ao recordar não o bem ilusório da terra, tão fugaz que não deixou traços, mas o bem verdadeiro que poderia e que deveria ser partilha do infeliz condenado e que agora nunca mais poderá alcançar? Gente, só de imaginar, pensa, que desespero. Que fará então no inferno todo o exército das paixões más? O que vai adiantar? Você não vai ter sossego. Cujo exercício ainda era impedido na terra pela sociedade, pelo ambiente, ao menos na aparência honesto, do mundo, da família, e que prorrompem em caudal desfrenado de revoltas, de ódios, raivas, desesperos,
medos e horrores quase estraçalhando. O pobre réprobo mergulhado em todos os tormentos exteriores e interiores. A vontade antes livre de amar a Deus, aferrada agora nas maldições, violentada para sempre na tendência mais profunda de sua natureza para o bem infinito, agora tão remoto, irremediavelmente perdido. Perdeu uma vida por escolhas erradas. Gente, saber que não terá paz nunca mais. Você já pensou nisso? O inferno é lugar disso. De ausência total de paz. E qual é a paz que eu estou falando? É a nossa reconciliação com Deus. Eu estar em paz com Deus. Essa paz que é indescritível. É profundo isso. Terceiro ponto. A perda de Deus e de Maria. Olha isso aqui. Mas o tormento maior, o inferno do inferno, será a perda de Deus. Quando unida ao corpo da terra, a alma não conhece bem tudo o que representa Deus para ela, porque os sentidos demasiadamente a solicitam e aliciam. Muita coisa da carne, né? Gente, a gente não vê Deus como é. Eu posso trazer aqui para vocês um exemplo. Quando os discípulos de Emaús estavam caminhando, voltando para as suas vidas velhas, Jesus se aproxima deles. Eles não reconhecem Jesus. Jesus já estava no seu corpo glorioso. Então eles não conseguem ver Jesus, aquele Jesus que andava com eles, humano. Jesus que estava caminhando com os discípulos de Emaús já era o Cristo transfigurado. Olha que profundo isso. Eu e você, nós, por mais que a gente tenha tido experiências grandiosas com Deus, na nossa oração, num retiro, numa Lexio Divina, nada disso é capaz de revelar um pouquinho do que Deus é no todo. Nós experimentamos pequenos grãozinhos de areia nessa terra do que é Deus. Agora você imagina o que Ele é. E devido ao pecado mortal, eu abri mão de tudo isso na eternidade. Meu Deus, meu Deus. Mas quando desprendido dos laços mortais, entregue ao pendor irresistível da sua natureza, ela se atira com sofreguidão para o objetivo único que a pode satisfazer e vivificar. E quando a justiça inexorável de Deus, castigando uma vida que jamais quis voltar-se para o bem verdadeiro, no uso de sua liberdade, negar-se a acolhê-la, furtando-se aos seus anelos ansiosos de contemplação e de posse. Então, esse será o pior dos tormentos, a mais infernal das mortes. São as pessoas que escolheram, de livre e espontânea vontade, viver no inferno. A lembrança dos anos visitados da graça de Deus, a primeira comunhão, as lições de palavras e de exemplos, os mesmos sofrimentos e penas da terra, buscando comover e despertar a consciência endurecida, todos os desprezados auxílios divinos, para o cumprimento dos próprios deveres, tudo tornando em pecado pelo abuso, endurecimento do mal, a incêndio das paixões, chasqueios às coisas santas, risadas satânicas aos bons conselhos e pias admoestações. Tudo afasta de Deus, a suprema formosura, o amor dos amores. É réprobo, bem o sabia, e o aceitou livremente, conscientemente.
escolheu, né? O tormento de recordar Maria, o primeiro amor, a dor, a tão doce mãe, cedo abandonada, a ingratidão com que se deixou sua devoção tão cheia de confiança e de pureza, a frieza de coração com que se voltou às coisas, às costas, a piedade mariana, a suavidade do terço, a beleza encantadora das imagens de Maria, ao convite do Espírito Santo para ser escravo de amor de Nossa Senhora. Coloque oração. Minha mãe amada, com todas as fibras de meu ser, com todas as vibrações do meu coração, não me deixe perecer. Essa é a minha prece também. É no vosso regaço e esconder trêmulo minha cabeça no vosso seio materno, que vou terminar essa meditação terrível, mas necessária para minha salvação. Não quero apartar-me de vós. Quero que seja para mim também no céu vossa beleza, vosso carinho, vosso encanto. Mortificarei meu corpo e meus sentidos, todas as minhas potências, entregando-me estreitamente, algemado a vosso único e exclusivo serviço de amor. Guardarei meus olhos de todas as belezas terrenas, para ver vossa formosura. Reservarei meus carinhos para que os possa entregar virginalmente no paraíso, onde me inebriareis com um oceano de ternura, que não possa agora vislumbrar sequer. E acima de tudo, vós me conduzireis a Jesus, ao bendito fruto vosso, para que no abismo insondável de seu coração eu me despenha para sempre na bem-aventurada visão na inefável posse de Deus. É a nossa oração de hoje, né, gente? Vamos pegar o Evangelho, Mateus 22, de 1 a 14. O banquete e a veste nupcial. Mateus 22, de 1 a 14. Jesus voltou-se a falar-lhes em parábolas e disse: O reino do céu é semelhante ao reino que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados a núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos e, recomendando, disse aos convidados: Eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para um campo, outro para o negócio, e os restantes, agarrando-se os servos, os maltrataram e os mataram. Diante a isso, o rei ficou com muita raiva e mandando as suas tropas, destruíram aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reunirão todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convidados, viu ali um homem sem veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra para salvação. Glória a vós, Senhor. Que exortação Deus está fazendo conosco neste 10º dia, nessa preparação. Eu fico com esta última frase. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos
poucos conseguem responder ao que Deus pede. Há uma preguiça espiritual em nós, uma indisposição de fazer o que Deus verdadeiramente nos pede. E a gente contempla a vida de Maria, que com 15 anos abriu mão de todos os seus sonhos para uma realização mais elevada do que os seus sonhos, a realização de Deus. Qual eram os planos de Deus para Maria? Ser a corredentora. Uau! Só que ele não disse tudo para ela. Ele não disse. Ele falou com ela. Ele se alegrou com sua vida e disse para ela que o Espírito estaria sobre ela. Maria confiou tanto em Deus, que ela preferiu obedecê-lo do que questioná-lo. Ela deu uma resposta. Eis aqui a serva do Senhor. Maria ali recebe as vestes nupciais, recebe a veste de Deus. E ela fica com o Espírito Santo nela durante 9 meses. Mas nós sabemos que a vida de Maria foi toda conduzida pelo Espírito, porque ela deixou. Ela quis. E a pergunta que eu te faço para que você pense: você tem deixado o Espírito Santo te conduzir? Ou você chega diante de Deus com uma listinha, tipo aquelas listinhas de supermercado, falando, ó, é isso, é isso, é isso, é isso. Me obedece, Deus. Me obedece, porque eu tô precisando, é disso, disso. Aí você vai com aquela listinha, né? Né, Wesley? Aquela listinha. Só que Nossa Senhora nunca levou listinha para Deus. Nossa Senhora levou o coração dela aberto para que Deus pudesse cumprir o que Ele queria. Nessa preparação, entenda isso. O inferno é um lugar muito distante. Mas se você começar a desobedecer, a não cumprir o que Deus tem para ti, será um lugar perto. Nós precisamos nos afastar de lá. Qual é o primeiro passo? Obedecer a Deus. É o primeiro. Primeiro passo para ficar mais longe do inferno. Obedecer a Deus. Estar disposto a cumprir os seus projetos, os seus planos, não os que você fez. Eu tenho certeza que você deve ter feito vários, e deve ter muitos. Mas eu pergunto, antes de fazer um plano, você pergunta para Deus, Deus, e aí, o senhor está de acordo? Porque muitas das vezes os nossos planos são frustrados porque a gente não pergunta para o autor da vida o que ele acha deles. Se a gente tivesse essa abertura, gente, ia ser tudo tão diferente. Não ia? Tenho certeza. Vamos para a imitação de Cristo? Imitação de Cristo. Os suplícios do inferno. Que outra coisa há de se consumir aquele fogo senão teus pecados? Quanto mais te perdoas agora a ti mesmo e segues os apetites da carne, tanto mais fortemente serás depois atormentado, e tanto mais lenha ajuntastes para te queimar. Não que o homem mais peca, no que o homem mais peca, nisso mais severamente será castigado. Ali, os preguiçosos serão picados com aguilhões ardentes e os gulosos serão atormentados com fome e sede. Ali, os luxuriosos e dados aos deleites serão abrasados com ardente pés e fétido enxofre. E os invejosos uivarão de dor como cães raivosos. Não há vício que não tenha seu particular tormento. Sangue de Jesus, livra-nos do inferno. Ali os soberbos estarão cheios de confusão e os avarentos serão oprimidos com miserável necessidade. Deus, Deus, meu Deus, não me abandones. Ali será mais penoso passar 1 hora de suplício que aqui 100 anos de áspera penitência. Ali não há sossego, nem consolação para os condenados, mas aqui às vezes cessam os trabalhos e se gozam de consolação dos amigos. Tenha agora cuidado
e dor de teus pecados, para que no dia do juízo esteja seguro com os bens-aventurados. Aprenda agora, hoje, a padecer um pouco, para que então seja livre de muito. Prova primeiro neste mundo o que poderá sofrer no outro. Se agora tão pouco pode sofrer, como poderás depois sofrer os tormentos eternos? Se agora uma pequena moléstia te faz tão impaciente, que fará então no inferno? Na verdade, não podes ter dois gozos: deleitar-te neste mundo e reinar depois com Cristo no céu. Isso não dá. Se até agora tivesses vivido em honras e deleites e te chegasse a morte, que te aproveitaria tudo isso? Logo tudo é vaidade, exceto o amor e serviço somente a Deus. Porque os que amam a Deus de todo o seu coração não temem a morte, nem o castigo, nem o juízo, nem o inferno, porque o perfeito amor faz ter perfeito acesso a Deus. Mas quem se deleita ainda em pecado, não admira que tema a morte e o juízo. Bom é, contudo, que se ainda o amor de Deus nos não desvia do mal, nos resfrie ao menos o temor do inferno. Porém, aquele que despreza o temor de Deus não poderá perseverar muito tempo no bem, antes muito depressa cairá nos laços do demônio. Vamos pegar a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção. Falsas devoções a Maria que não nos salvarão. Vou até beber um pouco de água. Bebe aí também um pouquinho. Esse agora é profundo. Encontro 7 espécies de falsas devoções à Santíssima Virgem. A saber, primeira, os devotos críticos. Segunda, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. Sétimo, os devotos interesseiros. Senhor, livra-nos de todos eles. Vamos ver um por um. Quem são e o que fazem? Os devotos críticos são em geral sábios, orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo alguma devoção à Santíssima Virgem, mas que criticam quase todas as práticas de piedade que as pessoas simples rendem em toda simplicidade e santidade a essa boa mãe, porque não lhes agradam a fantasia. Essa espécie de falsos devotos e de pessoas orgulhosas e mundanas é muito temível. Prejudicam extremamente a devoção a Nossa Senhora e afastam dela muita gente, de modo deplorável, sob o pretexto de destruir os abusos. Os críticos. E o que mais tem é isso, né, gente? Ai, Deus do céu. Gente que não dá conta de viver a devoção ou se julga como digno de viver a devoção, mas não vive coisa nenhuma, só sabe falar mal. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a Maria. Abaixar um, elevando a outra. Não podem sofrer que se deem a Maria, a Santíssima Virgem, louvores justíssimos que lhes foram conferidos pelos santos padres. Tem grande pesar de ver que há mais gente diante de um altar de Maria Santíssima que diante do Santíssimo Sacramento. Como se uma devoção fosse contrária à outra. Como se aqueles que oram à Virgem Santíssima não orassem a Jesus Cristo por ela. Não querem que se fale tanto dessa augusta soberana, que se recorra a ela tantas vezes. A Santa Igreja, com o Espírito Santo, bendiz a Santíssima Virgem em primeiro lugar, e que Jesus Cristo em segundo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Não que a Santíssima Virgem seja mais que Jesus, não é isso.
ou igual a ele, também não é isso. Isso seria uma heresia intolerável. Mas é que, para bendizer mais perfeitamente a Jesus Cristo, é preciso primeiro bendizer a Maria. Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos de Maria Santíssima, uma oposição a esses falsos devotos escrupulosos. Ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, gente, ela nunca quis estar à frente de Jesus. Quem escolheu ela foi o próprio Deus. Deus sabia o que estava fazendo e com quem estava fazendo. Tenhamos confiança em Deus na sua escolha. Como mãe, a Virgem Maria. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir em prática exteriores toda a sua piedade para com Maria, que só apreciam o exterior da devoção à Santíssima Virgem porque não têm espírito interior, que dizem muitos terços à pressa, ouvem muitas missas sem atenção, vão às procissões sem devoção, alistam-se em todas as confrarias sem corrigir sua vida, sem fazer violência às suas paixões e sem imitar as virtudes desta Virgem sacrossanta. Só gostam do sensível da devoção, sem apreciar o sólido. Se não têm consolações sensíveis em suas práticas, pensam que nada mais fazem. Desacossoam, abandonam tudo ou fazem tudo sem regra e aos bocados. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores. E são os que mais criticam as pessoas de oração, que se aplicam ao interior como ao essencial, sem desprezar o exterior, de modéstia que sempre acompanha a verdadeira devoção. Os devotos presunçosos. São pecadores entregues às suas paixões ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e de devotos de Nossa Senhora, escondem o orgulho ou a ira, a avareza ou a impureza ou a embriaguez ou o costume de praguejar ou a maledicência ou a injustiça, etc. Que dormem em paz no meio dos seus maus hábitos, sem fazer grande violência para se corrigir, sob pretexto de que são devotos à Santíssima Virgem, que se embalam com a esperança de que Deus lhes perdoará, que não morrerão sem confissão e que não serão condenados, porque rezam o terço, jejuam aos sábados, porque pertencem à confraria do Rosário ou do Escapulário, ou a outra de suas congregações, porque trazem o pequeno hábito ou a pequena cadeia da Santíssima Virgem Maria. Ah, não, gente. Dá até um jeito ruim no estômago da gente, não dá? Nossa Senhora não precisa disso não, gente. Ah, Deus me livre e guarde. Olha, eu não quero ser... Eu não quero saber desse grupo dar esse tipo de desgosto para Nossa Senhora. Não é para mim que você está dando, não. É para ela. Ah, não, gente, vamos endireitar. Não vamos ser nenhum desses aqui, não. Por favor. Os devotos inconstantes são aqueles que são devotos da Santíssima Virgem Maria por intervalos. Ora são fervorosos, ora tíbios. Agora parecem prontos a tudo por seu serviço. E daqui a pouco não são mais os mesmos. Começam por abraçar todas as devoções à Santíssima Virgem, alistam-se em todas as confrarias, mas não lhes cumprem as regras com fidelidade. Mudam como a lua, e Maria Santíssima põe-nos sobre os pés com o crescente porque são volúveis, indignos de ser contados entre os servos desta Virgem fiel, os quais têm por quinhão a fidelidade e a constância. Há ainda outros falsos devotos à Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas, que dissimulam seus pecados e maus hábitos sobre o manto dessa Virgem fiel, a fim de passar os olhos dos homens pelo que não são. Existem finalmente devotos interesseiros
que só recorrem a Nossa Senhora para ganhar algum processo, evitar algum perigo, sarar de uma enfermidade ou por qualquer outra necessidade semelhante, sem o que a enriqueceria tanto uns aos outros, são falsos devotos, que não subsistem diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Tomemos, pois, muito cuidado, para não sermos do número dos devotos críticos, que nada creem e tudo criticam. Os devotos escrupulosos, que temem ser demasiadamente devotos à Virgem Santíssima em respeito a Jesus Cristo. Os devotos presunçosos, que o pretexto de sua falsa devoção a Nossa Senhora jazem no meio de seus pecados dos devotos. Inconstantes, que por volubilidade mudam suas práticas de devoção ou as deixam inteiramente à menor tentação dos devotos hipócritas, que se alistam nas confrarias e trazem as insígnias da Santíssima Virgem, que para passarem por bons e finalmente dos devotos interesseiros, que só recorrem a Maria Santíssima para serem livres dos males do corpo ou obter bens temporais. Que o bom Deus nos livre de tudo isso e nos dê a graça de um coração verdadeiro e entregue à Imaculada. Hoje nós vamos fazer o exercício espiritual de rezarmos o rosário. Rezaremos o rosário pedindo a graça de Nossa Senhora, da fidelidade a Deus, da fidelidade a ela, que o nosso coração, por graça de Maria, pelas graças que chegam pelas mãos de Maria, sejamos um coração verdadeiro, que dê a Deus o que é de Deus e que dê ao mundo o que é do mundo. Eu te espero amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.